Fala galera, tudo bom? Boa tarde. Eu falei pra vocês que esse mês a gente postaria bastante coisa sobre política no Facebook pra ver se a gente chega em algum acordo, né? Porque conversar é muito gostoso, debater sobre opiniões, é, opiniões que às vezes não são iguais às suas, ver alguém com outro olhar, uma outra perspectiva e talvez assim crescer e evoluir como seres humanos, certo? Só que a maneira como tem sido feito esse debate, essa conversa, está completamente, ao meu ponto de vista, errada. Porque as pessoas elas estão se preocupando em se atacar, em criticar o candidato do outro e não se preocupando em expor as ideias, em expor aquilo, o argumento de uma maneira educada, o argumento de uma maneira que dê para ter uma conversa saudável em cima daquela opinião. Primeira coisa que eu avalio, eu não entendo muito de política. Eu admito em dizer que agora que eu estou procurando ter informações sobre esse assunto. Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que reconhecer a nossa limitação em dar opinião sobre alguma coisa que a gente não conhece. As pessoas com essa história de Facebook e internet, elas se sentem no direito de ir lá postar a opinião delas como se aquilo fosse uma verdade e não é assim. Você, antes de postar qualquer coisa, antes de você ter uma opinião concreta sobre alguém ou sobre algum assunto, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a sua opinião própria e buscar informação naquilo que você está falando. Eu não tenho muita noção de política, eu admito. E é capaz dessa afirmação ser usada contra mim, falando como que você quer falar sobre política se você não entende e já começar os ataques. Mas eu estou estudando sobre o assunto, eu estou formando a minha opinião sobre o assunto, para que eu possa debater sobre o assunto. Então, antes de você dar a sua opinião concreta, defender com unhas e dentes aquilo que você acredita, procure se informar sobre como que funciona aquilo que você está defendendo. Então, eu tenho reservado um tempo do meu dia para estudar sobre política, para ver as opiniões, para entender o que acontece, para depois a gente começar a querer dar os primeiros passos para partir para algum lugar. Porque as pessoas hoje em dia querem falar sobre política, só que não sabem nem como funciona o estilo político do país. Não sabe o que um deputado faz, não sabe o que um vereador faz, não sabe qual é a função do Estado, qual é a função do governo, a definição de democracia. Simplesmente vai lá e vomita as opiniões que acha que tem. A gente vê diversas pessoas criticando os candidatos quando vai num debate na televisão, porque eles só ficam se criticando, ficam se acusando e não se preocupam em resolver o problema do Brasil. A gente faz a mesma coisa. Quando a gente vai entender que povo desunido sempre será vencido? Enquanto a gente continuar fazendo a mesma coisa que eles fazem, que é entrar na rede social e se atacar, e se xingar, e se criticar, e não sentar e conversar como seres humanos, com consciência, nada vai melhorar. A gente está fazendo exatamente aquilo que a gente critica, que é eles irem lá na televisão, se criticarem e não propor alguma melhoria. Será que não estamos fazendo a mesma coisa? Então, vamos parar de se dividir, vamos nos unir, vamos buscar uma opinião que vai ser melhor para todo mundo. E antes de dar qualquer opinião em rede social, por favor, tenha noção daquilo que você está falando. Em breve eu volto aí com mais opinião.